E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor João Durbano, professor de Ciências da Natureza, sempre trazendo conteúdo e questões sobre física, química e biologia aqui para vocês. Agora uma questão aqui da PUC Rio de Janeiro, de 2007, sobre eletrodinâmica. Quando as resistências R1 e R2 são colocadas em série, elas possuem uma resistência equivalente de 6 ohms. Ele não deu unidade de medida aí, mas 6 ohms, tá bom? Quando R1 e R2 são colocadas em paralelo, a resistência equivalente cai para 4 sobre 3 ohms. Os valores das resistências R1 e R2 em ohms são respectivamente. Então aqui a gente tem que ter a ideia da diferença de resistores em série e em paralelo. Quando eu tenho um circuito que eu coloco resistores em série, eu coloco um na sequência do outro, né? Então vamos fazer um circuito aqui que vai do ponto A até o ponto B, por exemplo. Poderia fechar esse circuito aqui, tanto faz. E ele colocou em série a resistência 1 e a resistência 2. Assim eu preciso saber como calcular a resistência equivalente quando está com dois resistores em série, que será a soma dos dois resistores. Então, nesse caso, R1 mais R2 vai ser a resistência equivalente. Então, eu tenho que R1 mais R2, segundo o exercício, equivale a 6 ohms. Tudo bem. E aí ele fala, mas quando eu coloco em paralelo, a resistência cai para 4 terços. E como são dois resistores em paralelo, pessoal? Eu tenho aqui então, ó, um circuito de A para B e eu coloco esses dois resistores R1 e R2 em paralelo, né? Eles são divididos aqui por um nó, onde o fio é dividido, e eu fico com esses dois resistores em paralelo. Como é que eu calculo a resistência quando eu tenho resistores em paralelo? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Calculando assim, eu consigo os 4 terços. Poderia fazer essa conta e chegaria nos 4 terços, substituindo aqui por 4 terços. Essa fórmula aqui tem uma outra forma de escrever, né? Porque aqui é uma soma de frações, eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum, e aí encontrando o mínimo, acabar de resolver a soma das frações. Isso resolvendo, eu vou chegar numa fórmula desse jeito. Então, a resistência equivalente para resistores em paralelo, quando eu tenho dois resistores, tá, pessoal? Vai ser o produto deles dividido pela soma, tá? Que seria a continuação dessa fórmula aqui. Eu chego nessa situação. Só estou mostrando aqui porque nesse exercício vai ficar mais fácil e com uma forma nova aí dos alunos calcularem. Então tá bom. Substituindo os dados aqui então, o que eu tenho? A resistência equivalente que ele me fala 4 terços. Então aqui vai ficar 4 sobre 3 igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é a resistência em série, né? A resistência equivalente quando os resistores estão em série, que eu já vou colocar 6 aqui. Passando esse 6 para lá, multiplicando, eu fico então com R1 vezes R2 igual a 4 terços vezes 6, e isso é igual a 4 vezes 6, 24, dividido por 3, 8 ohms, tá? Então, só para deixar anotado aqui, R1 vezes R2 igual a 8 ohms. Tenho aqui, pessoal, essa situação quando os resistores estão em paralelo e essa situação, essa equação aqui quando os resistores estão em série. Tenho duas equações com as mesmas duas incógnitas, eu faço um sistema matemático, né? Eu posso fazer pelo método da substituição, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos fazer por esse método, depois eu explico de uma outra forma. Então, eu vou isolar, por exemplo, na primeira equação, o R1. R1 aqui vai ficar quem? Igual a 6 menos R2. E substituindo aqui, então, vai ficar 6 menos R2 vezes R2 igual a 8. A distributiva aqui, 6R2 menos R2 ao quadrado igual a 8. Tá? Organizando para a gente realizar a Bhaskara, R2 ao quadrado mais 6R2 menos 8 igual a 0. Olha a dificuldade que a gente vai encarar aqui, tá, pessoal? Vão ser os valores 4 e 2 ohms. E como o exercício não sabe quem que a gente chamou de R1 e R2,
são as duas respostas. Pessoal, como eu falei aí antes no vídeo, acabou faltando, né? Bhaskara é o jeito mais difícil de fazer. Qual que seria o mais fácil aqui, tá? R1 mais R2 igual a 6 e R1 vezes R2 igual a 8. Então eu preciso de dois números que somados dão 6 e dois números que multiplicados dão 8. Dois números positivos, porque a resistência é positiva. Então R1 mais R2 dá 6, pode ser 0 e 6, mas a resistência existe, não é uma resistência nula, então 0 e 6 não pode ser. 1 e 5 ou 5 e 1, 4 e 2 ou 2 e 4 e 3 e 3, né? São essas possibilidades de soma entre dois números para dar 6. E desses pares, qual multiplicado dá 8, né? Vai ser 4 e 2 ou 2 e 4, né? Que dá 8. Então eu já tenho a resposta R1 igual a 2, R2 igual a 4. A ordem não importa, tá? E a unidade de medida em ohms. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou em qualquer outra rede social, seja Instagram, Telegram ou Facebook, que eu deixei os links na descrição do vídeo. Se curtiu esse vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue para os seus amigos, que vai ser bom para mim e bom para os seus amigos também. Beleza? Um abraço e até a próxima.